Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos ter mais uma aula de história. Não esqueçam, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem as suas notificações. Nosso tema de hoje... Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. Para entender a Guerra do Paraguai, a gente precisa primeiro entender o contexto que estávamos vivendo aqui no Brasil. O Brasil, pessoal, no segundo reinado, aqui entre 1840 e 1889, começa uma nova política externa. Que política externa é essa, gente? No primeiro reinado, o nosso primeiro objetivo na política externa foi conseguir o reconhecimento da independência, que vocês sabem, veio, mas veio a duras penas. Depois nós tivemos a Guerra da Cisplatina ainda no primeiro reinado. Uma guerra ali entre Brasil e Argentina. Ambos disputavam o controle da região do atual Uruguai. Na regência, pessoal, os conflitos internos, os problemas internos são tão grandes que nós teremos a política externa ali praticamente neutra por conta desses enormes problemas internos. Agora, no segundo reinado, nós temos uma política chamada política de prestígio. Nessa política de prestígio, o Brasil visa garantir a sua hegemonia aqui no Cone Sul da América, evitando, por exemplo, ali a união dos países platinos, e o Brasil visa também fugir ali, acabar com a dominação externa que ocorria no campo da economia, principalmente por conta ali de péssimos acordos com a Inglaterra. Então é o Brasil ali numa versão mais imperialista que nós vamos ter na segunda metade do século XIX. Bem, para entender a Guerra do Paraguai, a gente precisa analisar os diversos fatores que levaram a esse conflito. Vamos começar falando sobre o Paraguai. Primeira coisa, pessoal, para nós essa guerra é a Guerra do Paraguai, óbvio, mas para os paraguaios nós temos ali a Guerra da Tríplice Aliança. A gente tem que entender, pessoal, que esse conflito ele vai ser visto de forma muito diferente com o passar do tempo e pelo Paraguai e pelo Brasil. Cada um vai ter ali a sua visão do porquê ocorreu essa guerra, ok? Óbvio que a gente vai analisar essas diversas visões e a gente vai entender aqui como um todo o que levou a esse conflito. Mas o que eu já posso adiantar para vocês é que a culpa aqui dessa guerra não é do Paraguai, gente. Assim como não é também do Brasil, ou melhor ainda, a Guerra do Paraguai é causada pelos dois países, ok? Então vamos ver aí como cada um desses países contribuiu para que levasse ali ao maior conflito que nós já tivemos na América do Sul. Bem, Paraguai, galera. Paraguai ficou independente lá em 1811 e fez uma política ali de fechamento. Importava só o que necessitava das outras regiões. Isso foi importante porque conteve ali um endividamento e uma dependência externa do Paraguai. Nós tivemos ali como primeiro grande governante, primeiro ditador nessa república extremamente centralizada que era o Paraguai, o José de Francia, que governou aí entre 1811 e 1840. Francia, pessoal, ele vai promover inclusive a instituição ali do casamento entre descendentes de europeus e nativos, criando uma população extremamente miscigenada no Paraguai. Depois nós tivemos o governo do Antônio Lopes, pai aí do famosíssimo Francisco Solano Lopes, e por último, antes da guerra, obviamente, o governo do Francisco Solano Lopes, que você está olhando aqui a imagem. Com Francisco Solano Lopes, nós vamos ter um certo grau de desenvolvimento do Paraguai. Tomem cuidado, tá, pessoal? Aqui eu não posso afirmar que o Paraguai era ali a Suíça da América, ou que estava pré-industrializada, ou que era uma potência aqui no continente americano e foi destruído ali pela Guerra do Paraguai. Aqui você tem que entender que o Paraguai ele se desenvolve, inclusive, com muitos investimentos externos, principalmente da própria Inglaterra. Então a Inglaterra vai investir, por exemplo, na infraestrutura no Paraguai. É fato que no governo Solano Lopes nós temos então ali um desenvolvimento das ferrovias, da produção ali agrícola, nós temos uma redução do analfabetismo, nós temos ali, como eu já disse, um certo grau de desenvolvimento. Mas quando nós comparamos a economia paraguaia com a economia brasileira, a economia uruguaia, a economia argentina,
O Paraguai, gente, tem uma economia bem menos pujante do que esses três países que ele acabou enfrentando ali nessa guerra. Mas vale lembrar que o Francisco Solano Lopes, pessoal, ele investiu muito, mas muito mesmo no exército. Então, quando o Paraguai entra para a guerra, ele é, dos 4 países que se envolveram nesse conflito, o mais bem preparado militarmente, ok? Bem, há um certo grau de desenvolvimento, então não devemos pensar no Paraguai como um país pré-industrializado nessa época, mas há um grande problema para o Paraguai. Qual é o grande problema? Dá uma olhada aqui no mapa, pessoal. O Paraguai não tem saída direta para o mar. Para o Paraguai ter acesso aqui ao Atlântico, ele precisa usar a bacia aqui do Prata e navegar até a região aí do Atlântico. Óbvio, né? Para poder navegar aqui, ele vai atravessar pela Argentina, ele vai passar ali próximo do Uruguai. Então, o Paraguai ele depende de boas relações diplomáticas com esses países para conseguir esse acesso ao oceano. Pensando nisso e numa maior autonomia, em qualquer impedimento ali da sua navegação, Solano Lopes lança um projeto chamado Projeto do Grande Paraguai. Projeto extremamente imperialista, vale lembrar que o Solano Lopes era muito fã do Napoleão III, né, do sobrinho do Napoleão Bonaparte, que era imperador francês, aqui nesse contexto. E esse projeto imperialista, então, visava garantir a dominação da Bacia do Prata e, dessa forma, o livre acesso ao Atlântico. Óbvio, então, que o Paraguai é culpado por essa guerra, mas a gente não pode esquecer que o Brasil também é. Então vamos falar agora um pouquinho do Brasil com relação à Guerra do Paraguai. Gente, o Brasil quer manter a hegemonia no Cone Sul, aqui da América. O Brasil quer garantir, então, que é o principal país aqui da América do Sul. Para isso, galera, nós vamos ter o Brasil lutando ou intervindo aqui na América Latina, na América do Sul, para impedir a união dos países platinos. O Brasil não vai aceitar qualquer tipo de aliança mais próxima, de união aí desses países, como Paraguai, Argentina e Uruguai também, ok? Outra coisa, a Bacia do Prata. Enquanto você tem o Solano Lopes buscando o controle da Bacia do Prata, você tem o Brasil zelando também pela livre navegação no Prata. Por quê que o Brasil tem tanto interesse em garantir a livre navegação na Bacia do Prata? Porque através desses rios é que o Brasil alcança o seu interior. Através desses rios você chega ao interior aqui de São Paulo, por exemplo, usando inclusive o rio Tietê. E através desses rios também você chega ao Mato Grosso. Então, observando aqui o mapa, ó, notem aqui o seguinte, era muito mais fácil você chegar, por exemplo, a Corumbá de navio do que de qualquer outro tipo de transporte aqui na segunda metade do século XIX. Então você sai do Rio de Janeiro, ó, dá uma olhada no mapa, você entra no continente através da Foz do Rio da Prata, atravessa a Argentina, corta o Paraguai e aí você chega a Corumbá. Qual é o medo do Brasil, pessoal? A não liberdade de navegação pode levar ao isolamento de determinadas áreas aqui do interior do Brasil e, consequentemente, a perda desses territórios. Então é muito, muito importante garantir a livre navegação na Bacia do Prata, ok? Uruguai, galera, vamos falar aqui do Uruguai. O Uruguai vai acabar sendo o pivô aqui, o estopim para essa guerra. Bem, o Uruguai já foi território brasileiro, já foi uma província aqui do Brasil, é a província da Cisplatina. O que aconteceu, pessoal? Em 1825, a província da Cisplatina se separou do Brasil, pediu anexação à Argentina e nós tivemos a Guerra da Cisplatina. Guerra entre Brasil e Argentina, disputando esse território aí chamado Cisplatina. Em 1828, depois de uma interferência da Inglaterra, vai nascer o Uruguai. Gente, o Uruguai nasce ali em 1828 extremamente pobre, instável politicamente, sofrendo intervenções tanto do Brasil quanto da Argentina. E dentro aqui do território uruguaio nós teremos dois grupos políticos muito fortes que vão lutar pelo poder e que são extremamente antagônicos. De um lado nós temos os blancos, que são extremamente centralizadores, do outro lado nós vamos ter os colorados, que defendem o federalismo. Bem, a primeira intervenção que nós tivemos aqui do Brasil no Uruguai, pessoal,
foi em 1851, 1852. O Brasil suspeitava que aconteceria o quê? A união entre Argentina e Uruguai. Se esses dois países se unissem, os dois lados da margem aí da Foz do Prata seria controlado pela Argentina. E isso poderia o quê? Afetar a livre navegação na Bacia do Prata. Então o Brasil invade Montevidéu, troca o governo e garante ali a sua independência do Uruguai e a sua livre navegação. Em 1864, nós vamos ter a segunda intervenção, pessoal. Qual é o problema? O problema é que nós temos a seguinte lógica no governo. De um lado, o governo paraguaio, aliás, de um lado, o governo uruguaio, controlado pelos blancos, que são centralizadores, contrários à presença do Brasil e da Argentina no território uruguaio, e com forte apoio do Paraguai, do Solano Lopes. Do outro lado, nós temos os colorados, federalistas, estão fora do governo, querem assumir ali o controle no Uruguai e têm um apoio da Argentina e do Brasil. Nesse jogo, pessoal, o Paraguai ele conta aqui com o governo blanco, pessoal, para garantir a livre navegação, para garantir a saída para o Atlântico. Então nós temos um equilíbrio no jogo diplomático aqui na década de 60, onde de um lado você tem Brasil e Argentina, do outro lado você tem Paraguai e Uruguai governado pelos blancos. E dessa forma um equilíbrio diplomático e o Paraguai pode navegar livremente, não se sente ameaçado. Qual é o problema, gente? O problema é que o Brasil não vai aceitar esse governo uruguaio e vai intervir uma segunda vez aqui em 1864, alegando ali que regiões do Brasil foram atacadas pelo Uruguai, regiões fronteiriças no Rio Grande do Sul. Vai ser lançado um ultimato aos uruguaios, ao governo blanco, que não vai aceitar, e na sequência vem a intervenção brasileira sobre o Uruguai. Solano Lopes já havia avisado o governo brasileiro que não aceitaria essa intervenção e que declararia guerra ao Brasil caso isso ocorresse. O Brasil não ligou, como você está vendo aqui no mapa, uma representaçãozinha, Montevidéu foi tomada por navios brasileiros e vem a segunda intervenção. Gente, estamos muito próximo do conflito. Para piorar a situação, ainda em 1864, um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda sai carregado de recursos e inclusive com o próximo governador da província do Mato Grosso e atravessa ali o território argentino e quando está passando pelo Paraguai, ele para na capital Assunção. O governador brasileiro é recebido pelo Solano Lopes, há até uma festa entre esses governantes. Mas aí, um telegrama que o próprio Marquês de Olinda estava levando é entregue ao Solano Lopes. E nesse telegrama, Solano Lopes é avisado que o Brasil planejava atacar o Paraguai. Gente, esse documento aí foi produzido por um blanco, um uruguaio do Partido Blanco que estava no Rio de Janeiro e queria aguçar os ânimos aí do Paraguai contra o Brasil. Deu certo, galera. O navio foi apreendido, o governador brasileiro foi preso e acabou morrendo, inclusive, na prisão por conta dessa ação do Solano Lopes. A próxima ação do Solano Lopes, no final do ano de 1864, foi a invasão ao Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, aliás, ao Mato Grosso, tá, gente? Não tinha essa divisão Mato Grosso do Sul, perdão. Então, o Mato Grosso será invadido pelo Solano Lopes e isso vai precipitar a guerra. No ano seguinte, 1865, vai ser formado a Tríplice Aliança. Então, nós teremos ali a união entre Brasil, Argentina e Uruguai e a guerra vai se estender, então, a esses 4 países. Vale lembrar, gente, que a ideia do Paraguai era promover um ataque fulminante aí, derrotar rapidamente o Brasil e trocar o governo ali, agora colorado no Uruguai, pelo retorno do governo blanco. Só que para o Paraguai, gente, atacar o Uruguai, ele precisava atravessar, olha ali, ó, a Argentina. E quando Solano Lopes promoveu esse avanço sobre o território argentino, a Argentina também declarou guerra ao Paraguai, precipitando ali a formação da Tríplice Aliança que eu comentei há pouco com vocês. Gente, desse conflito nós destacamos algumas batalhas, tá? Como a Batalha de Riachuelo, uma batalha naval, onde o nosso
Almirante Barroso foi brilhante, conseguiu vencer a frota paraguaia. Essa batalha, gente, ela foi decisiva por quê? Porque ela cortou o acesso do Paraguai ao Oceano Atlântico, limitando aí então a ação dos paraguaios ao meio do continente, e o Paraguai agora não recebe recursos mais de outros reinos, de outros países, ok? Uma batalha decisiva. Depois dessa batalha, pessoal, nós tivemos só avanços, né? Mas de forma bem lenta, com milhares de pessoas mortas. A gente pode destacar a Batalha do Tuiuti também, como uma das batalhas, como a maior batalha desse conflito. A gente destaca também a tomada ali do forte de Humaitá, que ocorreu ali graças à união da Tríplice Aliança, né? Um conflito ali, uma batalha que abriu caminho para o Brasil e a Tríplice Aliança invadirem o território paraguaio. E com a chegada do Duque de Caxias, nós teremos a famosa Dezembrada, uma série de vitórias que vão levar aí o Duque de Caxias até a capital do Paraguai, até Assunção, e a fuga do Solano Lopes. Aqui, pessoal, nós poderíamos ter evitado uma carnificina ainda maior. Por quê? Porque ao conquistar a capital, o Duque de Caxias avisou o imperador que a guerra estava vencida, mas o imperador não aceita o fim do conflito até que o Solano Lopes seja preso ou morto. Consequência, pessoal, Duque de Caxias se retira do conflito e chega para comandar as tropas brasileiras o Conde Dan, que era ali o genro do Dom Pedro, casado com a princesa Isabel. Conde Dan, pessoal, vai ser o responsável por essa fase final aqui do conflito e entrou para a história como um dos comandantes mais violentos, cometendo uma série de atrocidades, segundo muitos historiadores. E vale lembrar aqui que o Paraguai, gente, está numa condição terrível, vai ter que utilizar até crianças para tentar enfrentar os brasileiros. E como eu disse, esse conflito acaba se transformando numa grande vergonha até, por conta do número exagerado de mortes que nós tivemos, principalmente dos paraguaios, ok? Em 1870, Solano Lopes é morto pelo exército brasileiro e nós temos o fim da Guerra do Paraguai. Consequências, pessoal, o Paraguai vai ser arrasado, há uma destruição econômica, há uma destruição de sua infraestrutura. A população paraguaia é reduzida. Algumas fontes, pessoal, mostram essa atrocidade, né? Em 1870 vai sobrar no Paraguai cerca de 200 mil paraguaios vivos, né? Óbvio. E 90% eram mulheres. A população adulta masculina foi assassinada, ok? O Paraguai perde parte do seu território, como você está vendo aqui destacado nesse mapa. Vai ser obrigado a pagar uma indenização, ok? Indenização que acabou sendo perdoada pelo Getúlio Vargas. Consequências para o Brasil, gente. O Brasil vai entrar numa enorme crise econômica, os déficits durante essa guerra são gigantescos. Eu coloquei aqui do lado, ó, alguns exemplos para vocês. No primeiro ano da guerra, o déficit brasileiro foi de 1 milhão de conto de réis, mas olha, em 1867 o déficit aqui no Brasil chegou a 54, em 68 chegou a 93 e quando acabou a guerra, ó, reduziu para 1 milhão de novo. Isso significa que o Brasil volta a ser extremamente dependente da Inglaterra. Galera, a Inglaterra acabou se dando bem aqui, né? Por quê? Porque foi o grande fornecedor de recursos para o Brasil, para a Argentina e para o Paraguai. Vale lembrar, gente, que aquela tese de que a Inglaterra fomentou o conflito porque queria evitar ali um Paraguai industrializado não tem base historiográfica para ser afirmada. Aliás, o desenvolvimento do Paraguai, como eu disse no começo dessa videoaula, ocorreu graças ao auxílio inglês e ao investimento inglês, ok? Inglaterra acaba pendendo para o lado vencedor, óbvio, e vai ser o grande fornecedor aqui para o Brasil vai ficar extremamente endividado. Exército brasileiro, gente, profissional e regular, ok? Muito influente, vai crescer muito esse exército brasileiro por conta desse conflito, muitas escolas militares serão criadas, muitos oficiais serão formados e oficiais com influência ali de uma ideologia muito importante aqui no final do século XIX, que era o positivismo. Esses militares passam a ter ideais cada vez mais republicanos e emancipatórios, aliás, abolicionistas, perdão.
Há o crescimento também da campanha abolicionista. Por quê? Nós tivemos a utilização de muitos escravos nessa guerra, né? O escravo ali fazia parte do grupo dos voluntários da pátria. A ideia do escravo, gente, é que ele lutaria, seria alforriado e então quando acabasse o conflito ou quando ele retornasse, ele seria ali cidadão, ele estaria livre, tá? Isso acabou levando a uma maior campanha para a abolição da escravidão, uma vez que o negro foi utilizado aí para ser o cara que vai defender o Brasil. Outra coisa, pessoal, há uma contradição enorme aqui nessa situação, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o jornal Vida Fluminense, né? Com uma charge muito famosa aí no vestibular e o trechinho ali que eles colocaram sobre a presença de negros nessa guerra. Olha ali, ó. Você vê um negro observando um outro negro no tronco apanhando. E esse negro que está observando, ele está fardado e com medalhas. Olha o texto, pessoal. Cheio de glórias, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco. Horrível realidade. Gente, o escravo ganha liberdade, o que lutou na guerra, mas os seus parentes não ganham essa liberdade, ok? Então essa contradição vai ser muito forte. De maneira geral, essa guerra acaba enfraquecendo muito o segundo reinado. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.